Olá, boa noite, amigos internautas do canal do YouTube do MNPF. Estamos aqui nessa noite dando sequência à nossa série de entrevistas denominada Relatos de Experiência. Hoje nós vamos receber a professora Alcilene Palica. A professora é mestre, em Física pelo nosso mestrado e ela atua em turmas regulares do ensino médio. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Relatos de Experiência. Olá, boa noite. Quer dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, representando o Polo 59 do mestrado da Universidade Federal do Acre e também representando o Instituto Federal do Acre, que é o meu órgão de lotação, e lisonjeada com o convite. Espero colaborar aí com o trabalho de vocês. Professora, a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, ele consiste em você falar um pouco, da sua atividade enquanto professora, de suas atividades antes de ser professora, tá certo? Rapidamente, você pode falar um pouco, o que foi que lhe motivou a estudar física. Isso é importante, para a gente saber disso, e isso serve de inspiração para outros estudantes que venham a assistir esse vídeo, tá certo? Depois você pode falar um pouco de sua experiência do mestrado, da sua prática de ensino, falar um pouco de como o mestrado tem afetado, ou tem atuado ou modificado a sua prática enquanto docente. Então, nós podemos iniciar aqui, professora, com a senhora contando um pouco para a gente da sua trajetória enquanto estudante, e como foi o seu despertar para a física. Então, vamos ver aqui o que é que vai sair da história da professora, né? Então, eu venho de família humilde, né, daqui do Acre, mesmo morando na capital, mas em épocas difíceis. Sou filha de imigrante cearense que veio para o Acre na época da delimitação dos territórios, do corte da seringa. Então, tenho muito orgulho de falar, né, das minhas raízes, do meu pai, que não está mais entre nós. E a família de muitos irmãos. E aí, numa época de dificuldades e com uma família de muitos irmãos, o que restava para os nossos pais é dizer: estudem, estudem, porque o futuro de vocês está nos estudos. E foi assim que nós começamos a vislumbrar nosso futuro. Então, eu já com 16 anos de idade, ingressando no ensino médio, eu já precisei começar a trabalhar. Então, eu já fiz, o meu ensino médio foi todo noturno, já porque eu já trabalhava. E aí eu fazia o ensino médio noturno, na época era técnico em contabilidade. Não era aquele de formação para ingressar na faculdade, né? Já era um curso profissionalizante. E aí eu tive a oportunidade de, já no primeiro emprego, já ser na área da contabilidade também, trabalhar no escritório de contabilidade durante o dia, e à noite eu fazia o nível médio. E quando foi para ingressar na faculdade, aí foi a mesma situação. Eu vou precisar escolher um curso na UFAC, inclusive era a única instituição que oferecia cursos superiores na região norte, principalmente, né? Nós nunca tivemos, agora que chegaram as universidades particulares e os institutos federais, mas naquela época o que existia, que é o que nós temos até hoje, é o nosso patrimônio aqui do Acre, que é a nossa Universidade Federal do Acre. Então, para ingressar na faculdade, ou era na UFAC, nos cursos que ele ofertava na época, ou tinha que estudar fora, aí já era fora do estado, já era outras situações, era para famílias que tivessem mais tradicionais, que tivessem mais recursos. E aí foi assim que começou a minha história com o curso de física, porque eu fui buscar fazer o vestibular um curso noturno. E aí eu deparei com o curso ali de ciências, licenciatura curta. Ele era um curso vespertino noturno, ele começava às 17h30 e seguia ali até às 22 horas.
E aí eu pensei, eu digo, acho que é esse. E aí me inscrevi e tive êxito na tentativa, na primeira tentativa já consegui ingressar, então fiquei trabalhando ainda com a contabilidade, né, com o escritório ali do comércio. E aí o meu patrão, ele pedia para mim fazer o serviço de banco no horário do almoço, e ele me liberava mais cedo no final da tarde para dar tempo eu chegar na faculdade. Então foi uma época assim que eu conto com meus alunos que foi uma época de muita dificuldade, porque a faculdade foi feita toda dessa forma. E que bom que as universidades federais elas ofertavam ali, né, as refeições a custo muito baixo, como ainda é até hoje, né, a R$ 1 uma refeição. Passagem de ônibus para estudante na época não tinha essa facilidade, era como é hoje, né? Mas ali, pelo menos, quando chegava na universidade, podia se sentir seguro que tinha como fazer as refeições a valor simbólico, as cópias, xerox também com valor simbólico, então isso nos ajudava bastante. E foi assim por todo o curso. Porém, e aí já as pessoas que eu conhecia, né, já me diziam, olha, quando tu tiver já no segundo período ou no terceiro período da tua faculdade, tu já vai ter convites para assumir sala de aula. Eu digo, nossa, é tão rápido assim? É porque não tem professores para assumir as salas de aula. Então, a Secretaria de Educação ela já absorve, quem tem interesse, já absorve com contrato temporário. E aí, bom, eu tinha uma carga horária intensa, né, de 8 horas por dia de trabalho, incluindo o sábado. E aí vislumbrei já, então, digo, então vou procurar fazer minha faculdade da melhor forma possível, porque já vai se abrir uma porta para mim ingressar aí já para um contrato mesmo que temporário, mas já é um começo. E assim eu já fiquei antenada com relação a isso. E assim foi, já rapidão já surgiu a oportunidade de eu já pegar um contrato temporário na Secretaria de Estado de Educação. E aí a gente vai com aquele compromisso, né, com aquela ânsia de ser um bom profissional, e com isso a gente acabei conquistando na época a confiança dos diretores, coordenadores, porque eles viam que eu realmente estava correspondendo à expectativa deles, né? E aí aprendi muito com esses primeiros diretores das primeiras escolas que eu passei, e nunca mais parei, né? Terminei a faculdade ali de ciências, e o curso de ciências, licenciatura curta, na nossa faculdade, ela foi criada para resolver um problema da rede estadual, e depois se transformou em um problema para nós, egressos. Por quê? Porque a gente só podia dar aula no ensino fundamental. Na época era até o oitava série, né? Que hoje é até 9º ano, mas na época era só até a 8ª série, porque era licenciatura curta. Foi criado esse curso com a intenção, assim, os professores nos disseram, né? Os professores da UFAC. Eles disseram que quem era formado em matemática não queria dar aula no ensino fundamental, só no ensino médio e na faculdade, quando possível, né? E quem fazia biologia também não queria dar aula de ciências, e nem de matemática ali no ensino fundamental. Então, eles criaram o curso de licenciatura curta, né, a licenciatura curta, justamente para absorver essa demanda. Então, com o nosso diploma, a gente só podia dar aula no ensino fundamental. E aí, os próprios professores, né, da época, ali, hoje já estão quase todos aposentados, eles disseram, bom, agora nós queremos um problema para o nosso egresso, vamos precisar resolver. Foi quando surgiu a complementação, né? Então, eu tenho hoje ciências, licenciatura curta com habilitação em física. Então, que bom que eles conseguiram corrigir isso, né? E aí nós voltamos com o nosso diploma para o mercado de trabalho já assim com outro olhar, né? Diz, não, agora eu sou licenciada e apta a trabalhar com todos os níveis aí da educação básica. Então, nós agradecemos muito que eles corrigiram no decorrer do processo, né? Uma coisa que ocorreu ali. E aí, assim, foi sempre com contratos temporários que eu trabalhei na educação. E aí trabalhei com vários públicos, com educação de jovens e adultos, ensino fundamental, ensino médio, sempre
chegou uma hora que eu estava trabalhando 3 turnos só com sala de aula, mas agradecendo todo o tempo, porque era muito melhor, o salário era até muito melhor do que aquele das 8 horas corridas que eu trabalhava lá na iniciativa privada. Então, eu sempre agradeci muito pela oportunidade que esse curso, né, o curso de ciências, e depois com a habilitação em física, me proporcionaram. Deixa eu te perguntar aqui, mas hoje você trabalha só com física ou trabalha com outras disciplinas? Então, e aí eu fui fazendo essa trajetória, né, de todo ano estar com os meus contratos temporários, fazer o concurso. Eu sempre fui muito concurseira, fazia muitos concursos. E como eu tinha aquela habilidade ali com a contabilidade também, acabei fazendo outros concursos também. Eu tinha vontade de ser fiscal, fiscal sanitário, fiscal da fazenda estadual, essas coisas que a contabilidade nos proporciona, né? E nunca tinha êxito, porque eu sempre trabalhava e estudava, sempre na correria, nunca conseguia avançar no concurso. E aí eu trabalhei na educação profissional também, nos institutos da rede estadual, né? Formação de mão de obra também. Então, eu trabalhei no Instituto Dom Moacir também, que é um órgão aqui no Acre que trabalha com educação profissional. E aí, chegou no Acre, lá em 2010, o Instituto Federal. A rede federal, né, entendeu que era hora de abrir um Instituto Federal também no Acre. E aí, em 2010, eu ingressei por concurso público no Instituto Federal e estou até hoje, vou seguir carreira aí mesmo. Daqui a pouco estou me aposentando. Então, você é professora no Instituto Federal? Isso, de física? De carreira, de física. E aí, os institutos federais, eles funcionam, é uma carreira diferente das universidades federais. A nossa carreira ela é BTT, Educação Básica, Técnica e Tecnológica. E aí nós trabalhamos, eu acho que assim, uma coisa que sufoca um pouco nós do EBTT, porque nós precisamos estar nas salas de aula, tanto da educação de jovens e adultos, que eles chamam de PROEJA, quanto nas turmas de nível médio, que tem uma formação dupla, ao mesmo tempo que os nossos alunos se formam na área básica, saem com diploma de nível médio, eles saem também com um curso profissionalizante. Então, é a formação dupla para o nosso aluno, e o professor ele precisa estar ali sabendo intercalar as disciplinas, né, da área básica e da área técnica, para o aluno não se perder tanto. E isso nos exige muito. E também os institutos federais, eles ofertam também cursos de graduação e especialização, lato sensu, e até mestrado. E aí precisamos, em algum momento, também assumir disciplinas também, tanto na graduação como na especialização lato sensu. E aí isso foca um pouco. E com relação ao mestrado, o MNPF, né? Como foi que você descobriu, como foi que você chegou até o mestrado, né? Fala um pouco aí de como foi que você chegou e como foi a sua experiência ao longo do mestrado. Tá, e aí, então, mais uma vez, eu percebi a necessidade, já servidora de carreira do Instituto Federal, eu senti a necessidade de retornar para a universidade agora para fazer uma especialização já a nível de mestrado, né? Estricto sensu. Por quê? Porque na nossa carreira dos institutos federais, a nossa ascensão profissional e salarial depende das titulações, o que não ocorria ali na rede municipal e estadual, né? É bem simbólico ali você ter um diploma de mestre ou doutor, mas já na rede, né, nos institutos federais é bem gratificante, vale a pena. E aí foi quando eu digo, bom, agora eu vou procurar um mestrado, porque senão minha carreira vai ficar estagnada. E aí, mais uma vez, aquela situação. E agora, que só tem mestrado na UFAC, não tem todas as áreas, né? A UFAC não oferta tantos mestrados ainda, oferta outros que não são da minha área da educação, então não valeria a pena eu fazer. E aí foi quando chegou o Polo 59 na UFAC, né? A UFAC sempre foi nosso patrimônio, sempre nos acolhendo, né? E quando chegou, e aí os professores
nossos lá do curso de ciências e depois na habilitação em física, né, aqueles que chamaram seus egressos, né, disseram, gente, ó, agora vocês retornem, porque o Polo 59 é um mestrado na nossa área e as vagas são para vocês, venham aqui concorrer para as vagas. Então, na entrevista mesmo, para concorrer para a vaga, estava lá, né, eu já como colega de profissão, daqueles professores que me incentivaram lá no início, né, ali já vislumbrando uma vaga, e fui, mais uma vez, tive êxito, ingressei na segunda turma do mestrado do Polo 59, um mestrado que eu tenho muito orgulho de dizer que sou egressa, porque ali foi onde eu vi que a minha prática profissional poderia melhorar muito mais, porque eu vi ali passei a ver outras metodologias que eu não conhecia. Como eu falei, eu era muito responsável com os meus compromissos, mas era aquela visão ainda muito de que, eu às vezes brinco, né, digo, o professor, eu achava, digo para meus professores no mestrado, né, na minha cabeça eu era obrigada, existia uma obrigatoriedade de usar o livro didático nas minhas aulas, aquele livro que era distribuído, né, que até hoje, pelo programa do livro, PNLD. E aí eu achava que obrigatoriamente as minhas aulas tinham que ser com o livro didático. Se eu não usasse o livro didático, eu ia ter problema com a direção. E acabava que eu ficava muito presa ao livro didático. E aí, com o mestrado, com os produtos educacionais já existentes, com toda a gama de metodologias ativas que foram me apresentadas lá, eu consegui mudar totalmente a minha prática. Então, hoje, eu não sou mais aquela professora tradicional que, como a física é muito matematizada, acabava gostando de ser aquela professora que reprovava, né? Que os meninos tiravam nota baixa, que fazia assim, aquele sensacionalismo com os alunos. Então, com o mestrado, não. Eu vi um outro tipo de profissional, né? Eu lembro que os professores diziam, olha, é importante nós trazermos, a cada conteúdo novo, nós trazermos um histórico daquele conteúdo para saber como surgiu, né? Hoje mesmo eu ministrei uma aula e falei isso, ó, Isaac Newton, na época que não existia tecnologia nem nada, só aqueles experimentos empíricos dele, ele conseguiu já introduzir aí o estudo da velocidade da luz e com os avanços hoje, mas tudo partiu da concepção dele lá no passado. Então, trago todo o histórico, né, todo o respeito pelo grande físico da época, pelo grande nome da ciência, e a gente acaba tirando do nosso aluno aquele medo, né? Aquela antipatia pela nossa disciplina, que ela nada mais é do que uma disciplina que estuda os fenômenos naturais, estuda, né, a natureza. Então, a coisa mais linda é a gente entender a natureza, entender o que acontece ao nosso redor. Realmente é muito importante o professor fazer a contextualização histórica, né, do fenômeno a ser estudado com o cotidiano de hoje e os possíveis desdobramentos dessa teoria, né, na parte tecnológica ou mesmo no dia a dia, na vida cotidiana dos estudantes. É muito importante essa correlação do passado, né, onde você mostra como aconteceu, você mostra quais dificuldades. Às vezes eles não sabem que para desenvolver uma determinada teoria foram levados anos e anos e anos, e você vai falar dela ali em 1 hora, 2 horas, sei lá, em uma aula, 2 aulas, né? Então, eles não têm essa noção temporal, né, de que as coisas muitas vezes demoram muito para acontecer, né? E hoje elas chegam prontas. Eu percebi, Alcilene, que o mestrado, ele realmente, ele provocou em você uma mudança, né? Ele provocou uma mudança positiva, né? Você me disse aqui que deixou, né, de ser aquela professora temida, né, que tinha né, que de vez em quando reprovava os alunos, né? E os alunos devem temer, né? E aí você agora, imagino eu, que você adotou uma nova estratégia de trazê-los para próximo de você e compartilhar o que você sabe de uma forma mais agradável, né? De uma forma
até mesmo mais lúdica, e aplicando os conceitos e metodologias que você teve acesso no mestrado, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouco do seu produto educacional. Como foi o seu produto? Como foi que você pensou? Né? Onde você aplicou? Quais foram os resultados? Quais foram as repercussões dele na sua sala de aula com relação aos alunos? Conta para a gente um pouquinho. Falo sim. E aí, um pouco do que a gente falou agora, também a questão da avaliação, né? Deixei também de lado aquela avaliação muito punitiva, né? Aquela prova muito tradicional. Então, já quando eu trago uma contextualização histórica, eu consigo que o meu aluno trabalhe, entenda melhor o conteúdo e tudo, até a avaliação se torne menos agressiva para eles, né? Mas, assim, já trazendo para o meu produto educacional, o professor, meu orientador, o professor Ponciano, eu fui a primeira orientanda dele. Então, o professor Ponciano, ele já terminou o doutorado dele depois, né? Já, agora, nos últimos 5 anos, ele terminou o doutorado. Então, eu fui a primeira orientanda dele de mestrado. E ele foi quem caminhou comigo desde ali no curso de ciências, e também na habilitação em física. E ele tem aquele pé muito no experimento, na física experimental. E aí, quando eu convidei ele para ser meu orientador, eu já dizia para ele, professor, eu já tenho em mente o produto educacional, só queria saber se o senhor vai acatar ou se o senhor tem outra sugestão. E aí ele disse, cadê? Me apresente o seu produto educacional. Então, a história do meu produto educacional, ela também tem muito significado para mim. Por quê? Porque quando eu estava fazendo o mestrado, eu dava aula também na licenciatura em Física, num dos campos aqui do nosso Instituto Federal. Eu era lotado no interior do estado. E lá tem o curso de licenciatura em Física. Então, eu ministrava algumas disciplinas, né, da área específica do curso. E quando eu fui trabalhar ali os temas da hidrostática, um dos trabalhos que eu propus para os alunos foi construir um kit didático, né? Construir um material didático que explicasse ali o princípio de Stevens, o princípio de Pascal, né? E o de Arquimedes. E aí o meu aluno, um rapaz muito humilde, um acadêmico que nós tínhamos, muito humilde, tudo, ele trouxe uma escavadeira que parecia que tinha sido de fábrica, e ele fez, e era de fábrica, mas da fábrica da oficina do pai dele. O pai dele trabalhava com canos de PVC, madeira, essas coisas, tipo uma marcenaria, e ele construiu aquela escavadeira e pintou de amarelinho e tudo, e botou ali uma logo, né? E ficou, parecia, a gente olhava e dizia, meu Deus, isso aqui foi fabricado onde, né? Ele comprou onde essa escavadeira, esse brinquedinho para trazer aqui para a gente. Foi feito pelas mãos dele e do pai dele. E eu digo, gente, mas que trabalho bem feito, né? Então, ali ele manipulava, do jeito que eu expliquei nos conteúdos, ele manipulava ali com as seringas de injeção também e tudo. E eu achei aquele trabalho dele muito legal. E aí eu falei para o professor, eu gostaria de construir um produto educacional nessa linha aqui, com esse tipo de material, utilizando a mão de obra do meu aluno, do pai dele ali, e trazendo para a sala de aula. Ele disse, olha, é fantástico, eu gostei também, a gente só precisa colocar mais peças para não ser só a escavadeira, né, traz outras para poder englobar todos os princípios aí da hidrostática. E aí a gente vai caminhar por aí mesmo. Então já foi de cara, já foi essa proposta que já foi acatada e é o que nós colocamos aí, já defendemos como produto educacional. É um kit didático, então, construído com material de baixo custo para estudo dos temas da hidrostática. Então a gente tinha já a escavadeira, e aí a gente conseguiu, arranjando no lixo mesmo, achamos uma bicicletinha de criança pelo lixo. O meu aluno, mesmo aluno, disse, professor, essa bicicletinha aqui, a gente pega essa roda aqui, já dá para fazer o freio hidráulico. Então a gente já construiu também um sistema de freio hidráulico. Poxa, bacana. Foi. E aí depois fizemos a mão hidráulica também, que é aquela peça lá, né, da construção civil, que o pessoal pega ali
peso, né? E tudo igual a escavadeira, né? E aí a gente foi e ainda fizemos de última hora ainda, o professor ainda disse, ó, vamos fazer aqui também o submarino de Arquimedes, né? Com a garrafa PET, o pesozinho dentro da garrafa e tudo, eles deixamos bem bonitinho. Então, no dia da defesa, a gente estava com o kit ali todo padronizado. Depois eu vou mostrar a foto para vocês em outra oportunidade. Eles sendo manipulados pelos alunos também, né? Os kits e tudo. E aí, quando eu fui fazer a aplicação na sala de aula com o meu aluno, levei meu aluno junto, é claro, né? O rapaz que começou o produto comigo, levei o meu professor, o orientador, foi para o interior do estado comigo também, a gente foi aplicar lá nas minhas salas de aula também no nível médio. E aí foi o primeiro contato dos alunos com o produto. E aí o que acontece? Os meninos foram com muita sede ali para manusear, né, fazer funcionar. E aí o meu aluno dizia, professor, eles estão destruindo tudo, não vai dar, assim não dá, eles estão tá desparafusando, não sei o quê, né? Aí eu digo, calma. Aí o orientador disse, ó, isso foi bom a gente ver que os meninos vão com muita sede ali, querem todos, toma da mão do outro e tudo, por quê? Porque agora nós vamos dar um jeito de reforçar o produto, que não é para a cada uso numa sala de aula ele sair destruído, né? Então nós vamos reforçá-lo. Então nós voltamos, então nosso aluno da oficina com o pai dele e tudo, e fomos ali reforçar o produto todinho. Mas, nossa, ficamos muito felizes. Quando a gente foi aplicar de novo, não destruiu nada, né? Por mais que a gente pedisse para os meninos que eles não manipularem com tanta vontade ali, mas já estava reforçado. Então foi uma coisa boa também a gente fazer a aplicação ali junto à molecada. E aí o meu orientador dizia, olha, você pega isso aqui, você vai para a sala de aula levando esse seu kit aqui no corredor mesmo, os meninos já ficam tudo malucos, querendo saber o que é aquilo e vão seguir ali para a tua aula já com um olhar mais legal da aula. Então, assim, eu tenho um carinho assim, muito grande pelo produto, por conta de toda essa história dele também, como ele nasceu, né? Eu sou um entusiasta dessa parte experimental. Eu acho que se você consegue criar um bom experimento e eu acho que se você consegue extrair física daquele experimento, sabe? Fazendo com que o estudante tenha curiosidade, né? Você consegue aguçar a curiosidade dele, fazer com que ele pense, né, sobre aquele fenômeno por trás. E aí você faz o experimento, é como se fosse um truque de mágica. Eu sempre digo isso, eu acho que o experimento é quase como se fosse um show de mágica, porque vai acontecer alguma coisa legal ali sempre, né? Como acontece numa mágica, não é isso? Só que é um tipo de mágica diferente, porque o mágico ele não vai lhe dizer como é que é, né? Ele não vai te contar o segredo, mas o experimento, a ideia é exatamente outra. Você faz o experimento e vai contar o segredo. E o segredo, adivinha o que é? É a física. Né? Não é bacana? É verdade. Então, eu já até quero aproveitar aqui para fazer, né, o convite formal para você gravar, tá certo? Eu quero o vídeo do seu produto educacional para a gente colocar lá na nossa outra playlist, que é Meu Produto Educacional, certo? Então, depois nós vamos conversar e a gente vai fazer, sim, um vídeo só sobre o seu produto educacional, né? Como você utilizou e sobre o trabalho, tá certo? História dele, e aí, né? E aqui a gente já encaminhando, né, já caminhando aqui para o final, eu gostaria de saber quais são os projetos da Alcilene, né, pós-mestrado, né? Terminou o mestrado, concluiu, aplicou, e agora? Então, e agora, né? E agora, como os meus professores mesmo ali sempre disseram, olha, você se espelhe na gente. Alguns já tiveram, a sua trajetória foi muito rápida, né? Já sai da graduação, já fez mestrado, já fez doutorado, já é concursado da Universidade Federal do Acre. A gente tem essa pessoa lá, jovem ainda, a professora Bianca, né? Mas ela disse que a trajetória dela foi diferente, assim, aconteceu tudo muito rápido para ela. Já tem os outros, como o meu próprio orientador, que eu contei um pouco da história dele aqui, que ele já, né, terminou o doutorado há poucos anos atrás, então, e outros também
que fazem parte do corpo docente do mestrado e da faculdade, do curso de física, eles têm essa característica também. Então, é neles que eu estou me espelhando. E agora, também que são meus colegas de profissão, né? A gente também é da mesma rede. E aí, eu gostaria de... Eles estão me apoiando também no sentido de eu também ingressar num programa de doutorado. E eu já vislumbro isso na minha vida, né? Mas Muito só bom. que, como eu falei desde o início, vou depender agora da minha segunda casa ainda, que é a UFAC. Então, estou torcendo aí que o Polo 59 passe a ser também um polo do doutorado. E aí sim, vou concorrer lá nas vagas e vou sim, quero sim fazer esse doutorado com muita cautela, claro, com muito sofrimento que vai ter lá, porque 2 anos foi difícil, imagine 4 anos, né? Vai ser, mas é um sofrimento legal, né? Eu ingresso nas coisas com muito medo, né? Com o pé assim, muito atrás, assim, com muito medo. Eu digo, será que eu vou dar conta? Então foi assim que eu ingressei no mestrado e eu acredito que vai ser assim que eu vou ingressar no doutorado, né? Com medo, mas um medo que eu acho que depois eu vou conseguir superando, porque o apoio é muito alto dos nossos professores, dos professores que acabou que do mestrado para cá a gente nem perdeu mais o vínculo, porque eu sou professora, né, no IFAC, eles vêm com o programa do PIBID da UFAC, então eu tenho os bolsistas dentro das minhas salas de aula, eles, enquanto professores lá do curso de Física, estão junto com esses meninos, né, os acadêmicos futuros professores, então acabou que a gente se tornou uma grande família aí, eu estou sempre com eles, eu sou a professora que a egressa, né, que eles não perderam o vínculo, a egressa do mestrado, que eles não perderam o vínculo por conta dessa facilidade da gente estar trabalhando juntos. Eles Eu levam acho, palestras para minha instituição, a gente acolhe, eles me convidam para participar das aulas deles, então é muito bacana essa interação aí, FAC e UFAC. eu percebi, assim, realmente você tem uma posição muito interessante, porque você é professora do Instituto, né? E aí tem toda essa interação com os professores lá da universidade, né? E quanto ao doutorado, eu tenho certeza que é só questão de tempo. Daqui a pouco você vai estar no doutorado, porque pelo que eu vi aqui da sua história, né? Você é uma mulher de muita fibra, muito que vem, né? Uma mulher vencedora que vem há muito tempo progredindo, né? E sempre consegue atingir os seus objetivos. E eu vou te dizer uma coisa aqui, tá? Eu acho que você deve contar a sua história em outros ambientes, contar na sua sala de aula, contar para os seus estudantes, para inspirar os estudantes. Como você diz, olha, você falou aqui que muitas vezes você se inspirou nos seus professores. Então, eu acho que a gente, enquanto professor, quando a gente está falando para uma plateia de estudantes, a gente tem uma influência enorme sobre aquelas pessoas, sabe? Eu acho que a gente escolhe o que a gente vai falar, a gente tem como escolher, e se a gente tem como escolher isso, a gente pode influenciá-los de forma positiva. E eu acho que é esse o nosso papel, né, enquanto professor. Além de ministrar o conteúdo, também procurar dar um horizonte, dar um norte para esses estudantes, né? E eu percebi, quando você falou aí do mestrado, falou da avaliação, falou dessa proximidade com os professores, que você está bem alinhada com esses conceitos. Eu gostaria mesmo de parabenizar você pelo seu trabalho, tá certo? Pela pessoa que você é, e eu quero contar contigo depois para a gente fazer, né, o vídeo, tá certo? Fazer um vídeo lá do produto educacional e quem sabe, né, desenvolver alguma outra coisa, tá certo? Se você quiser falar mais alguma coisa, nós já estamos caminhando aqui para o final, né? Eu gostaria, dentro dessa sua fala aí final, eu queria falar um pouco assim, que uma outra característica dos institutos federais é que nós trabalhamos com o tripé, ensino, pesquisa e extensão, bem parecido, né, com o modelo de universidades federais. Então, só que como nós estamos trabalhando ali também com o público da educação básica,
nós conseguimos agregar mais ainda os estudantes. Então, o que que eu não tenho muito pé na pesquisa, então para mim tudo agora é ensino, né? Que foi o que eu aprendi no mestrado. Então, projetos de pesquisa, eu só leio o edital ali e digo, não, isso aqui não é para mim, isso aqui vai me fazer tomar muito meu tempo, eu não vou conseguir dar conta. Mas, em compensação, os projetos de extensão, eu e o meu grupo de professores de física, ali, a gente está conseguindo fazer assim, uma revolução, sabe? Então, Muito bom, abrir um edital de monitoria. Vamos pegar muito bom. monitores para os nossos laboratórios de física, aí a gente começa a ter, aí os moleques às vezes, não vou concorrer para os projetos de física, não, que são muito difíceis. Não, o pessoal concorre, aí um vai disseminando para o outro, rapaz, concorre por de física, que é muito legal, porque os professores lá, a gente não sabe, eles ensinam, depois a gente já passa a ser monitor, eles colocam a gente nas atividades de extensão para ir para as escolas, eles envolvem a gente com as Olimpíadas, então, a Olimpíada de Astronomia, esses dias a gente estava lançando foguetes também da Mobifog, e aí nós agora somos aqueles que estamos arrebanhando os moleques para a área da física, né? Toda hora os diretores dizem, rapaz, esses meninos só querem concorrer para os projetos da física, a gente Muito entra nas bom. salas de aula na hora do intervalo, isso que os meninos estão fazendo na hora do intervalo do almoço, né? Que eles têm aula o dia inteiro. A gente pensa que eles estão fazendo alguma traquinagem ali dentro da sala de aula, abre a porta, eles estão construindo foguete na hora do almoço. Então, nós da física, a gente está bem feliz também com essa repercussão que a gente está dando para o nosso aluno, né? Eles já falam, acho que eu vou fazer licenciatura em física na UFAC. Olha aí, Olha que legal, né? E tem uns que é, já são mesmo engraçado. Tem um colega professor que a filha dele faz a física na UFAC. incentivo, né? Então Incentivo. eu queria até fazer um convite para vocês virem conhecer aqui o nosso Instituto Federal, nossa Universidade Federal, e ver o Ah, sim. tanto que nós fazemos aí de extensão. É uma coisa assim, é uma febre a extensão. A gente leva um planetário itinerante, agora nós já vislumbramos um planetário fixo, porque o itinerante nós não estamos conseguindo mais dar conta da agenda que todo mundo pede para a gente levar o planetário. Então, é Interessante. muito legal estar no meio Interessante. dessa molecada. E era isso que eu queria Interessante. falar e agradecer novamente pela oportunidade. Deixar um abraço para meus professores do mestrado, que tanto falei neles, né? O Polo 59 e a UFAC são, assim, nosso patrimônio aqui do Acre. A gente tem muito prazer de falar deles. E da minha instituição, né? A qual eu sirvo com muito orgulho, também com muito compromisso. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Rosilene. Então, meus amigos, nós estamos finalizando, né, mais uma edição da nossa série Relatos de Experiência. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês, tá certo? Por favor, compartilhem esse vídeo, né? Deem o joinha aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? Se inscrevam no canal e divulguem o nosso canal, certo? Porque essas experiências, elas merecem e devem ser compartilhadas na nossa comunidade. Obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Até o nosso próximo Relatos de Experiência.